glória seja o nosso Deus.
estás no mais sublime trono. Oh Santo Deus, te glorificamos. Senhor, Tu és grande, Senhor, és grande, Pai. Enche a terra com sua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso. Enche, Senhor, cada coração, Senhor, Pai Santo, da sua glória, da sua Shekinah, do seu poder, Senhor. Enche-nos, Pai. grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E toda a terra declara: grande é o Senhor. Só tu és. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Oh Santo Deus, nós engrandecemos o seu nome. Adoramos o seu nome, Deus. Neste dia, Senhor, o Pai Santo, vem e seja glorificado o seu nome. Nesse altar de adoração, Senhor, nós queremos exaltar o seu nome. Tu és santo, Deus. Glorificado é o seu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Declaramos: grande és tu, Senhor. Grande é o seu nome. O seu reino cheio de glória e de verdade e de paz e fidelidade. Senhor, nós te glorificamos. Grande é o Senhor. Só tu és. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Toda vez tu és. Grande é o Senhor. Só tu és, só tu és. Grande é o Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai Santo, pela sua graça imerecida, Senhor. Deus, nós te glorificamos. Mais uma vez exaltamos o seu nome, Deus, e convidamos a presença do seu Espírito Santo, Deus. Neste dia, Pai Santo, seja com a tua igreja. Vem, Senhor, fala, Pai Santo, através do seu Espírito Santo, a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos, Pai Santo. Oh, Santo Deus, manifeste-se, Senhor. Manifeste-se hoje. Manifeste-se neste lugar, na vida de cada um dos meus irmãos, na vida da sua igreja, Deus, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós glorificamos o seu nome. Amém. Amém? Então, saúdo a igreja, saúdo todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nesta hora conectados na bendita paz do Senhor. Vamos nos aprender do Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e hoje vamos falar de como é que nós temos, como devemos orar, não é? O Senhor Jesus deixa aqui algumas recomendações para os seus discípulos, assim como para todos aqueles que estavam ouvindo o sermão do monte.
a como é que os discípulos deveriam orar. Pois essa é uma das vontades que os discípulos sempre tiveram, né? Senhor, ensine-nos a orar. Então, de alguma forma, o Senhor procura responder aqui em como é que nós temos que orar. Há uma forma como nós temos que orar, há uma forma como nós temos que orientar a nossa oração ao Senhor. Né? Então, abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9, vamos ler até ao versículo 15. Então diz o Senhor: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco ou de modo nenhum o vosso Pai vos perdoará. Então, estamos aqui a acompanhar essas palavras do Senhor Jesus que orientam os seus discípulos, orienta a mim e a você a como é que nós temos que nos apresentar a nossa oração, como é que nós temos que orar, qual deve ser o conteúdo da nossa oração, o que é que nós temos que apresentar diante do Senhor. Importa referir que, assim como os estatutos bem organizados, quando nós nos nossos dias vamos a uma instituição e nós queremos que as coisas não sejam reprovadas, quando nós metemos alguma carta ou alguma coisa por erros ortográficos ou de conteúdo, de lógica, sintaxe, o que acontece é que as instituições costumam pendurar uma espécie de minuta. Mas a minuta não serve para que você possa copiar os dados. Por exemplo, se receberes uma minuta que já tenha um exemplo de alguém que está a requerer alguma coisa, que diz eu, no lugar do sujeito, ele coloca ali eu, Francisco Gonçalves Antônio, natural do sítio X. Quando você vai receber uma minuta e encontra uma preenchida como exemplo de preenchimento, não significa que você vai pegar assim como a minuta está e vai submeter, mas você vai mudar e colocar os teus dados. Então, esta é uma analogia que procuramos trazer aqui para que nós possamos entender que o Senhor, com este roteiro ou esta ordem que Ele procura trazer aqui de como é que temos que apresentar a nossa oração, o Senhor não está querendo dizer que nós temos que repetir essa oração em termos frásicos, assim como ela está, mas Ele procura trazer para nós uma orientação, um guia de como é que a oração deve estar, como é que ela deve, quais são os elementos que deve conter numa oração, o que é que nós não temos que negligenciar, de tal maneira que aquele a quem nós oramos, que é o Deus Todo-Poderoso, como falávamos na semana passada, a oração tem um destinatário, e esse destinatário é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, para que seja aceite diante do Senhor, é importante que nós possamos seguir aquilo que vem aqui nesta, iríamos chamar por analogia de minuta, por analogia, mas sabemos que o Senhor procurou organizar. Então o Senhor queria guiar a sua igreja, queria restringir o conteúdo dos nossos desejos, daquilo que nós vamos colocar, para não ultrapassarmos os limites daquilo que é admissível diante daquele que vai receber a nossa oração. Então, se nós repararmos de forma sintética esta oração que o Senhor ensina aqui, ela contém 3 partes essenciais. A primeira parte, que é o prefácio, em que diz aqui: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Então aqui começa logo com a primeira parte. Está bem organizada. O Senhor é excelente em termos de estrutura. Deveríamos aprender todos com Ele em tudo quanto fazemos. E a seguir apresenta 3 petições. As 3 petições relacionadas a Deus, que vêm para trazer nas nossas vidas o sentido de que nós temos que dar ao Senhor, o lugar em que nós temos que colocar ao Senhor. Petições dessas que são aqui, como diz, não é? Santificado seja o seu nome, é a primeira petição. E venha o
o teu reino, a segunda, faça-se a sua vontade, a terceira petição, o terceiro pedido. Essas 3 primeiras petições ou 3 primeiros pedidos que o Senhor organizou é para que nós possamos colocar o Senhor Deus Todo-Poderoso na posição de Deus, como sendo Ele Todo-Poderoso. E depois avança com as outras 3 petições, que são o que nós conhecemos. Agora é acerca de nós, não é? E avança: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Então conseguimos encontrar a forma organizada de como Jesus consegue trazer aqui esse lindo exemplo de como é que nós temos que organizar a nossa oração. Então começa primeiro pela exaltação de quem Deus é. Depois vem a parte que nós temos que fazer as nossas petições. E por fim tem uma conclusão, não é? Porque ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então o Senhor estabeleceu essa oração de forma bem criteriosa para que nós pudéssemos seguir a estrutura dessa oração. Não que nós devêssemos repetir essa oração no sentido textual. Não é isso que o Senhor está querendo aqui incentivar as pessoas que estavam ouvindo, que são os seus discípulos, assim como a multidão que também estava lá. Não estava querendo dizer isso para os seus discípulos. Se assim nós pensamos, é uma falsa percepção. Por quê? A Bíblia traz muitos exemplos em vários sítios praticadas pelos discípulos do Senhor que não apresenta necessariamente essas palavras. Porém, se nós formos a estudar as outras orações, ou como os discípulos do Senhor oravam, havemos de nos deparar que eles não saem dessa estrutura. A primeira coisa que nós encontramos lá presente é a estrutura que o Senhor aqui procura trazer para a sua igreja, que é primeiro Deus, depois você que faz a petição. Eu e você que levamos a nossa petição diante do Senhor, temos que estar no segundo plano quando nos dirigimos a uma oração àquele que é todo-poderoso, aquele que é solene, aquele que é eterno, aquele que vive para sempre, aquele que vai conceder aquilo que nós desejamos. Então, é importante que nós possamos saber. O Senhor não quer, sim, que nós possamos repetir, porque podemos ter uma falsa percepção de que nós temos que fazer essa oração assim como o Senhor Jesus ensinou no ponto de vista textual. Não é isso que o Senhor queria ensinar à sua igreja. Porém, o Senhor queria queria guiar-nos e restringir aquilo que seria os desejos que nós poderíamos apresentar. Ele praticamente aqui apresenta para nós, diz: filhos, 3 desejos fundamentais vocês devem apresentar. É assim. Esse é o modelo de oração que o Senhor se alegra com ele. Primeiro, coloca-me na posição altíssima, porque eu mereço toda a posição do Altíssimo. Então, quando nós vamos entrando aqui em cada um dos tópicos, como dizemos, nas primeiras 3 petições, começando pelo prefácio, não é? Portanto, Pai nosso que estás no céu, entendemos aqui uma expressão, Pai nosso. Por que é que nós poderíamos nos achegar a Deus e falar para Ele Pai nosso, não é? Por que Pai nosso? Por que que essa oração não se encontra aqui no singular, essa expressão? Por que que vem logo no plural, Pai Nosso? Por que que não vem meu Pai? Não é? A primeira razão é que Jesus estava a falar com a multidão e os seus discípulos. Eram muitas pessoas. Provavelmente Jesus não estava a ensinar, aliás, não iria se dirigir às pessoas, os discípulos e a multidão, dizendo: quando orais assim, meu Pai, porque estava a ensinar muita gente. Então aqui há essa expressão Pai Nosso que está aqui. 2. A outra razão que faz com que nós possamos dizer Pai Nosso é porque os judeus por tradição assim oravam. Porque congregavam-se em sinagogas e muitas outras questões. E se nós vamos para os livros de Salmo, nós já vamos encontrar a mesma expressão. Deus, Tu que és o nosso Pai, mesmo no Antigo Testamento. Então, Pai Nosso, nosso Pai, estamos aqui a falar da mesma expressão. Então, por que Pai? Porque, assim como nós falamos na semana passada, Deus quer manter um relacionamento de pai e filho contigo e comigo. Eu e você, o que o Senhor deseja é que nós possamos ter um relacionamento com Ele de pai e filho, não um relacionamento distante. Então, Jesus começa assim se dirigindo à oração de como é que Ele queria que os seus discípulos, e assim como a multidão que estava a ouvir a Ele, pudesse se dirigir ao Senhor com
intimidade, com relação de filho e pai. Então entra aqui a questão, nosso Pai ou Pai Nosso, que estás no céu. Por que estar no céu? Por que estar no céu? A Bíblia diz que o céu é o lugar, é a habitação do Senhor. Se nós lemos os livros de Salmo, sabemos muito bem que essa expressão é muito usada e repetida, que os céus são a habitação do Altíssimo e a terra os cabelos dos seus pés. Então, isso não quer dizer que Deus esteja apenas no céu como um lugar em que ele se encontra, mas que há uma necessidade, vem aqui logo a seguir: estás no céu, santificado seja o seu nome, ou santificado seja o teu nome, duas seguidas: estás no céu e santificado seja o seu nome. Deus, estar no céu é uma expressão que vem para colocar o Senhor no lugar de Deus. Ninguém mais poderia estar no céu, não é? Que nós pudéssemos nos comunicar com eles em oração, senão o próprio Deus Todo-Poderoso. Nenhuma outra criatura nos céus nós temos permissão para falar com ele. A única criatura que está nos céus em que nós devemos nos comunicar com ele é apenas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos céus existem outros seres criados por Deus, mas não são seres que nós devemos fazer algum tipo de petição e muito menos nos comunicar com eles em forma de oração. Então, Deus está no céu e não na terra. Deus está no céu e não na terra. E santificado seja o seu nome, então o nome dele deve ser tido como santo. Deus tem que ser santificado. Deus tem que ser separado, não é? Quando diz santificado, vamos lá pensar. Santificado, tornar o nome de Deus santo, não é? E se nós voltarmos para o Antigo Testamento e vermos quantas vezes ou quantas coisas ou pessoas eram santificadas pelo Senhor, para o Senhor, vamos perceber que havia uma separação. Tudo aquilo que era santificado para o Senhor não deveria coabitar com as coisas terrenas, mas sim ser separado. Santificar significa ser dedicado, nesse caso, não é? Mas aqui estamos a falar do nome do Senhor. O nome do Senhor é o próprio Deus. Não que seja uma expressão para lhe designar, mas o nome do Senhor significa o próprio Deus. Então, santificado seja o nome do Senhor. Deus deve ser santificado. Nas nossas orações, quando nós nos dirigimos, nós temos que saber que Ele habita nos céus, mas entretanto a expressão céus não significa que Ele está apenas num lugar, não é? Porque o céu não é um lugar físico. Não é quando você repara para cima e vem o infinito, que é uma visão cósmica que já não consegue alcançar. Não se trata disso. Aqui estamos a dizer do lugar onde Deus está, no lugar onde Deus habita. Porém, isto não anula a omnipotência do Senhor. Deus está e manifesta-se em todos os sítios. Em qualquer que seja o lugar, Ele está presente. Porém, a expressão estar nos céus é para criar a separação que existe entre eu como homem, você como homem e Deus Todo-Poderoso. Então, santificado seja o nome de Deus. Sempre que nós nos dirigimos a Deus, nós temos que santificar o seu nome. Entretanto, é importante que nós, como discípulos, como seguidores do Senhor, sabermos que há uma importância na santificação do nome do Senhor. Isso é importante que nós possamos ter isso como petição, porque aqui diz santificado seja o teu nome. Jesus está a dizer, quando vocês oram, vocês devem santificar o nome do Senhor. Por que santificar o nome do Senhor? E qual seria a maior expressão de santificação do nome do Senhor que eu e você poderíamos trazer diante do Senhor? Há muitas coisas que podem tornar o nome de Deus santo. Se você diz que é discípulo dele, eu assumo que sou discípulo dele. Todas as vezes em que eu me encontro em algum tipo de tentação, e se eu procuro fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, procuro obedecer à vontade de Deus, então eu estou perante uma santificação do nome do Senhor. Há várias formas. Se você está passando por algum tipo de pensamentos turbulentos que de alguma forma te perturbam, vozes vindas do Satanás que te puxam para você cometer coisas que não são aceitáveis diante do reino de Deus, não são aceitáveis no Senhor, mas de repente você se recorda que existe um Deus em que você serve e que você tem vontade de um dia estar com Ele presente, você tem vontade de ser libertado por Ele e você muda de ideia por causa da voz do Espírito Santo, então você está santificando o nome de Deus. Há várias formas que nós temos como santificar o nome do Senhor. Quando nós andamos no caminho de Deus, nós estamos santificando o nome do Senhor. Então, quando vamos nos dirigir ao Senhor,
oraremos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Tudo o que você pode fazer como expressão de adoração para elevar o nome do Senhor é uma forma de santificação no nome de Deus. Não significa que tem que ser apenas a expressão santificado seja seu nome, mas pode ser na prática. Deus, tu és todo-poderoso. Deus, tu és Deus, eu vivo através do seu fôlego. Deus, eu vivo porque o Senhor assim tem sido comigo. Obrigado, Senhor, porque tens feito isso na minha vida. Você está a santificar o nome do Senhor? Então, todas as vezes em que nós nos dirigimos para obedecer à voz do Senhor, nós estamos a santificar o nome do Senhor. Todas as vezes em que assim nós nos procedemos, nós estamos santificando o nome do Senhor. Então, você vai pensando na sua vida, como tem sido a sua oração, quando você se dirige para orar ao Senhor, você tem se achegado a Ele, primeiro começando por santificação do seu nome. Porque um simples pedido de perdão por algum pecado que você cometeu no dia, você está santificando o nome do Senhor. Então é importante que você carregue isso contigo quando você se aproxima diante do Senhor para fazer a sua oração. Que a primeira petição que você tem que levar diante do Senhor é a santificação do nome de Deus. E que a vontade do Senhor seja cumprida. Cumprir a vontade de Deus é a santificação do nome do Senhor. Então, é preciso que nós possamos levar isso sempre em mente quando nós nos dirigimos ao Senhor. Então, nessa oração que Jesus procura nos ensinar, ele traz as 3 primeiras petições, não é? Como assim dissemos, não é? Santificado seja o nome de Deus, e nós pedimos para que o reino dele se manifeste, não é? E a vontade dele seja feita, seja feita na terra assim como no céu. Por que na terra assim como no céu? Porque no céu é totalmente satisfeita a vontade do Senhor. Apenas na terra é onde a vontade do Senhor ainda não é a 100% satisfeita. Então, que a minha e a tua oração como discípulos do Senhor seja que faça essa vontade do Senhor. Que eu e você possamos nos voltar ao Senhor. Eu e você que andamos de alguma forma desgarrados diante do Senhor, possamos voltar para o Senhor, possamos voltar para o caminho do Senhor. Então, a oração que Deus aceita como conteúdo primeiro é que os seus discípulos possam se aproximar e pedir para que a vontade dele seja feita na terra, assim como é feita no céu, porque no céu a vontade do Senhor é totalmente satisfeita. No céu é um lugar onde não existe dor, não há aflição, no céu só existe paz, no céu só existe a glória do Senhor, no céu só existe o próprio Deus e as criaturas celestiais que Ele criou, os anjos, querubins e os animais, diversos animais, assim como a Bíblia relata que Ele criou, todos estão no céu, vivendo e glorificando a Deus todos os dias. Eles, num clamor, dizem para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, eles continuam santificando o Senhor nos céus. É a mesma vontade que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar à sua igreja, que nós possamos também santificar o nome do Senhor, assim como os anjos e as criaturas celestiais fazem diante do Senhor sem cessar. Então, faça-se a tua vontade, Senhor Deus, na terra, assim como acontece no céu. Que na terra todas as pessoas procurem santificar o nome do Senhor. Então, essa deve ser a nossa bela oração inicial quando nos encontramos diante do Senhor. E depois vem a parte que o Senhor aqui reserva, as 3 petições tão importantes para a nossa vida. Do que é que mais nos falta para que nós possamos viver? Jesus falou uma coisa muito bonita e interessante assim, quando Satanás ele estava no deserto sendo tentado pelo Satanás. Satanás disse: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão para tu comeres. E Jesus disse assim: não é só do pão que vive o homem. E se você se perguntar sobre essa expressão de Jesus, vais entender o que ele quer dizer, literalmente. Não só do pão que vive o homem. Jesus não repudiou que o homem vivia do pão. Entretanto, disse que não é somente do pão que vive o homem. Então, o homem também vive do pão. Como? Se você for privado de alimentação durante muito tempo, então tu vais morrer.
a sua vida também depende do pão. Entretanto, depende de uma outra coisa. É o que Jesus estava querendo dizer para o Satanás, que olha, o fato de eu estar com fome não significa que eu tenho que desobedecer, não fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso que está no céu, por causa da minha fome. Porém, não só do pão vive o homem. Então, o homem vive do pão, também vive do pão. Pelo Senhor Todo-Poderoso saber que o homem também vive do pão, então vem aqui a primeira petição que o Senhor procura dizer para que nós possamos nos apresentar diante dele quando queremos pedir pelas nossas necessidades. Diz assim: o pão de cada dia dai-nos hoje. Lógico que a palavra pão é simbólica. Está querendo dizer o quê? A refeição de cada dia que nós precisamos para viver, então dai-nos hoje. É um pedido que o Senhor está nos ensinando para que possamos levar diante dele. É uma oração em que o Senhor ouve, é uma oração em que o Senhor aceita que nós possamos fazer alguma petição quando estamos a necessitar de qualquer que seja a coisa necessária para viver. Digo aqui, necessária para viver, porque Jesus, Deus Todo-Poderoso, eles não estão para fazer o meu e o teu capricho. Estão apenas para fazer aquilo que realmente é necessário para nós. Então, a primeira petição que ele aqui nos apresenta é: quando estiveres diante de algum tipo de necessidade, então podes trazer diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. O pão de cada dia nos dás hoje. Porque você e eu necessitamos de pão. Você e eu necessitamos de amparo. Você e eu necessitamos das coisas para poder viver. Só as coisas necessárias nós podemos levar diante do Senhor como petição. Esse é o limite que o Senhor queria trazer para que pudesse nos ensinar o tipo de oração em que Ele aceita. O tipo de oração em que Ele aceita. Então, o Senhor aqui diz a seguir: e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mais uma vez, o termo utilizado aqui é dívidas. Na verdade, é implícito. O que queria dizer aqui nos outros evangelhos, se vamos ler o evangelho de Lucas, que também traz essa expressão, a palavra que é usada aqui é perdoe os nossos pecados ou as nossas ofensas. Então, o Senhor queria falar sobre o perdão da dívida, ou quando nós nos achegamos para Ele para pedir para que Ele possa nos perdoar. Por quê? Porque somos transgressores e não deixamos de transgredir diante do Senhor. E é preciso que nós nos acheguemos diante do Senhor com um coração humilde e procurando diante dele perdão dos nossos pecados. E Ele diz que quando nós nos achegamos a Ele para que Ele possa perdoar os nossos pecados, então não nos esqueçamos de uma coisa: se a nossa atitude é de não perdoar aqueles que cometem algum tipo de transgressão para conosco, então nós não podemos esperar nenhum tipo de perdão diante do Senhor. Isso não é uma troca, mas é justo. Não faz nenhum sentido que quando alguém peca contra ti, você não o perdoa, mas você quer o perdão do Senhor. Por quê? Analisa lá Deus sendo meu pai, sendo teu pai, como ele aqui assim diz na sua palavra, e você vai chegar diante dele e diz: pai, perdoa-me, e você não consegue perdoar o teu irmão. Como é que é possível? Não é? Então, é justo que assim seja. Reparando pela palavra, é justo que Deus não me perdoe e não te perdoe se eu não perdoar e eu e você não tivermos a atitude de perdoar os outros. Não é uma troca que nós devemos perdoar os outros para que Deus possa nos perdoar. Não é o que a palavra de Deus diz. O que Jesus quer dizer é: não espere perdão do Senhor se você não consegue perdoar. Então, repara aqui. Por quê? Porque o pão representa a necessidade fundamental que você tem para viver. O perdão representa a necessidade fundamental que você tem para que você possa ir para os céus. Então, as nossas petições estão sendo categorizadas aqui por Senhor Jesus, as fundamentais, aquilo que realmente eu e você precisamos, o Senhor está querendo trazer aqui na sua oração. Então, se você não perdoa aquele que comete alguma transgressão para ti, então não podes esperar que o Senhor te perdoe. Recorde-se da parábola que Jesus contou sobre o servo e o conservo. A parábola era muito clara. Parábola significa uma forma que o Senhor procura para que eu e você possamos entender o reino dos céus. É uma analogia que o Senhor procura trazer na minha e na tua vida para que nós possamos entender as coisas do reino dos céus de forma simples. E a parábola que Jesus contou
sobre o servo e conservo, ela deixa claro que o servo devia ao seu senhor. E por ele não ter uma coisa que ele fez, foi diante do Senhor e pediu, suplicou para que o Senhor pudesse o perdoar. E o seu senhor o perdoou. Mas saindo à rua encontrou um outro conservo, que era o servo dele, que lhe devia. E ele pegou no seu conservo e foi dito que tens que me pagar tudo que me deves hoje. Os outros, vindo aquela atitude que ele acabou sendo perdoado pelo Senhor há pouco tempo, porque sentiram-se constrangidos. Alguém que foi perdoado pelo Senhor, mas que de meia volta vai para a rua e encontra alguém que cometeu uma transgressão contra ele, alguém que lhe deve, e ele não tem a mesma atitude de perdão. O que fizeram os outros? Saíram, foram informar ao Senhor daquele conservo. Olha, o teu servo, você acabou de lhe perdoar, ele saiu à rua, encontrou uma outra pessoa que lhe devia, e ele começou a dizer que deveria lhe pagar tudo quanto lhe devia, e assim foi. O que o Senhor fez? O que o Senhor daquele servo fez? Disse: então, servo mau, porque você não conseguiu perdoar o outro, então eu vou retirar a dívida, o perdão que eu havia dado em ti, agora vais ter que pagar tudo. Olha, Jesus conta essa parábola, e ali na parábola contou, aqui mostra de forma explícita, assim, diretamente com o Senhor. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aprendamos do reino do Senhor. Se nós não perdoarmos as dívidas daqueles que nos devem, as transgressões daqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos ofenderam, então o Senhor não poderá perdoar-nos. Nós estamos na posição de ingratidão. E sendo ingratos, não poderemos esperar nenhum tipo de perdão. Então, amado, quando você se encontra diante do Senhor para pedir algum tipo de petição, algum tipo de pedido para que o Senhor possa perdoar o seu pecado, possa perdoar aquilo que você cometeu diante dele, recorde-se: se não perdoares o seu irmão que cometeu uma transgressão contra ti, então saiba que o Senhor não poderá conceder essa sua petição. Então, esta é a mais bela ordem de oração que o Senhor Jesus procura trazer na vida dos seus filhos. E a última petição, o Senhor aqui procura dizer: olha, nós estamos mediante a grande nuvem de testemunha, mas acima de tudo também estamos diante das grandes ciladas armadas pelo Satanás. E a forma como nós temos de nos livrar das ciladas de Satanás é nos achegando a Deus e pedir para que Ele possa nos acudir. Mais uma vez, aqui expressa uma dependência entre os servos do Senhor com o Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer dizer aqui: sejam dependentes de Deus Todo-Poderoso para que Ele possa vos livrar das ciladas astutas do Satanás. Não seja para que você se glorie, não seja para que você apareça e diga: olha, eu sou santo, eu sou bom, eu sou muito bom, eu sou santo, por isso não falho diante do Senhor. Não é o que o Senhor quer dizer aqui. Jesus está ensinando a sua igreja para que seja a glória do Senhor, seja a minha e a tua oração, para que nós não caiamos em tentação, sabendo de que só Deus tem a mão que nos pode livrar. Não é? Só Deus. Então é uma expressão de dependência. O Senhor Jesus quer ensinar os seus filhos a dependerem nele para que possam se livrar das astutas ciladas de Satanás. Todo tipo de tentação que venha, você não possa cair, porque o Senhor, porque a mão do Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai, o teu Pai, possa nos livrar. Então, esta é a bela oração que o Senhor Jesus procurou ensinar à sua igreja. E por fim, termina: pois teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todo, tua é a glória para todo sempre. Não é? Amém. Então, o que Jesus queria ensinar, o tipo de oração, como é que nós devemos orar, que tipo de oração devemos apresentar diante do Senhor para que possa ser aceite. Quais os elementos nós temos que apresentar para que possam ser aceites. Então queria convidar a igreja para que nós todos pudéssemos orar e pedir para que o Senhor pudesse enraizar essa forma
de oração que Ele aceita no coração de cada uma das pessoas que faz parte da sua igreja. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus bendito, Tu és o Deus Altíssimo, Tu estás acima de todos e acima de todos, todo tipo de potestade, todo tipo de poder que existe no mundo. Deus, Tu controlas todas as coisas, Deus. No nome de Jesus Cristo, eu quero pedir nesta manhã, Senhor, eu oro para a sua igreja, oro para que o Senhor possa colocar, Senhor, no coração de cada uma das pessoas que faz parte do teu corpo, Senhor, uma forma de orar, o Pai Santo, que impacta o coração do Deus Todo-Poderoso. Não fingida, mas trazendo aquilo que é a estrutura que o Senhor ensinou, colocando a Ti, Todo-Poderoso, no lugar do Altíssimo. E só depois nós sigamos para as nossas petições. Deus, em especial, eu quero pedir para que o seu povo, Senhor, a começar por mim, Senhor, possamos ter uma dependência, Senhor, em Ti em relação àquilo que são as astutas ciladas de Satanás, assim como diz a sua palavra, assim como diz a oração que o Senhor ensinou, para que o Senhor possa nos livrar de todo tipo de tentação, para que não possamos cair, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu oro e também quero pedir, Senhor, seja o provedor de cada uma das pessoas, o provedor da Tua igreja, o provedor de tudo quanto necessitamos, que realmente necessitamos, assim como a sua oração diz que o pão de cada dia nos dá hoje. Então, Senhor, nós queremos Te pedir para que o Senhor possa trazer, Senhor, possa conceder essa petição, este pedido, Senhor, a todos aqueles que necessitam, que nesta hora, Senhor, estão ouvindo, Senhor, a Sua palavra. Senhor, em oração eles vão se levantar. Senhor, conceda-lhes a sua petição que realmente necessitam, Senhor. Não, Senhor, para os seus deleites, mas sim aquilo que eles necessitam. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, eu quero entregar, Senhor, essa palavra no seu altar para a honra e glória do seu nome. A igreja diga amém. Então, muito obrigado. Assim, o Senhor queria falar conosco através de como é que nós temos que aprender a orar. Apenas gostava de recordar para os que nos assistem através do YouTube, possam fazer a sua subscrição para que possam ser notificados com antecedência. Então, ide em paz, que o Senhor seja com todos nós. Continuação de um ótimo domingo. Amém.